minha querida Andréia Kiss, é neuroeducadora, mas uma grande professora, que vai nos explicar um pouco sobre essas dificuldades que muitas vezes a sociedade tem, os pais, a família, de entender o que é, na verdade, um transtorno de aprendizagem e o que é uma dificuldade. Porque às vezes as pessoas confundem. Que bom receber você mais uma vez. Eu fico muito feliz, sempre. Obrigada. É uma honra para mim também. Andréia, tanta gente em casa que às vezes tem a dificuldade de entender o que é dificuldade de aprender e o que é um transtorno. Acaba que uma dificuldade vira um transtorno e o que deveria ser um transtorno, as pessoas classificam só como uma dificuldade. Essa questão ela tem muita razão de ser pelo fato de que na educação, muitas vezes, e é comum, que a gente fique tateando. Principalmente quando a gente vai para o universo do neurodesenvolvimento no ambiente escolar. E eu acho que todo mundo aqui já escutou de alguém, olha, mas a tua mãe era assim, nossa, o teu pai era assim também. Sempre é assim, né? A gente sempre associa uma possível dificuldade, um possível comportamento a situações de alguém que tenha parentesco conosco no passado. Só que cada sujeito, ele tem a sua formação, né? Hoje nós já temos estudos na epigenética que trazem toda essa parte, que investigam toda essa parte da ancestralidade no nosso código genético, né? Mas a questão do comportamento, separando, né, é ambiente, né? O ambiente ele é preponderante. Quando nós temos algumas dificuldades de aprendizagem aparecendo, nós vamos investigar se essa dificuldade ela é advinda de um contexto no ambiente, de um contexto emocional, de um contexto pedagógico, ou se tem relação com um transtorno. O transtorno é do indivíduo. Os transtornos de aprendizagem estão relacionados ao padrão cerebral daquele indivíduo. Ele processa, sim. Ele processa de maneira diferente, busca informações e armazena e transforma essas informações de maneira diferente. Ele precisa de adaptações, ele precisa crescer e desenvolver consciência a respeito da sua própria forma de aprender. Isso para todos nós, né? Mas trazendo para os transtornos de aprendizagem, geralmente eles são identificados, em grande maioria, na escola. Por quê? Porque a escola é um ambiente sistematizado. Existe um currículo, existe um tempo de aprendizagem para cada coisa. Então, a gente vai observando esses padrões, também baseados nos marcos dos desenvolvimentos, e observando como que esse indivíduo se relaciona com o seu processo de aprender. Então, qual é a grande dificuldade das famílias? É quando elas pensam que aquilo é uma coisa transitória, momentânea. Então, tanto para as dificuldades de aprendizagem, como para os transtornos de aprendizagem, é preciso que nós busquemos estratégias. E para essas estratégias, nós temos os profissionais competentes. Então, o transtorno precisa de avaliação profissional. Então, você vai trazer os sinais que são apresentados e que um pai, uma mãe, uma professora, os familiares podem observar. Por exemplo, uma criança pode ter uma dificuldade no primeiro ano, no iniciozinho, no próximo ano tem uma dificuldade, a mãe muitas vezes se desespera, leva para médico, leva para neurologistas, leva para psicopedagogas, tenta levar para todo mundo, mas não encontra um diagnóstico. De repente, num determinado tempo, que é o que você falou, essa criança começa a se desenvolver, ela começa a falar, a conversar e ao mesmo tempo ela tem uma certeza de que ela já está conseguindo ler bem, já está conseguindo escrever bem. E aí a mãe se espanta e fica na dúvida, será que meu filho tinha dificuldade ou meu filho estava com transtorno? Isso acontece? Sim, até porque assim, o que você está destacando agora tem muita relação com o universo da neurodivergência. Por quê? Os neurodiversos, eles aprendem de formas diferentes e não necessariamente eles vão ter dificuldades latentes a ponto de eu observar e pensar assim, nossa, essa dificuldade ela é advinda de uma neurodivergência. Então, assim, por exemplo, quando a gente traz o transtorno do espectro autista, a gente vê um leque, né, são multifacetas no comportamento, na forma de aprender. Nós temos níveis de suporte diferentes que são avaliados e laudados pelo neuropediatra junto
da investigação e intervenção de uma equipe multiprofissional. Sim. Fonoaudiólogo, neuropsicólogo, psicopedagogo ou neuropsicopedagogo, certo? Quando a gente traz a dificuldade de aprendizagem, a gente observa o período de maturação desse indivíduo no ambiente em que ele está interagindo. Então, quais são as dificuldades de aprendizagem? Onde existem dificuldades de aprendizagem para a gente avaliar? São os fatores emocionais, estresse na família, alguma situação que está acontecendo, algum processo de interação entre os pares, e isso impacta diretamente na aprendizagem, no desenvolvimento da identidade. Então, aqui são os aspectos emocionais. Aí a gente vai para fatores relacionados ao ambiente. Como eu propicio a organização desse ambiente para que essa minha criança, esse meu adolescente, ele desenvolva a aprendizagem dele dentro do contexto em que ele está inserido, o que ele está estudando, como é que eu organizo isso, né? E como é que ele vai se percebendo nessa organização. E aí vem os fatores pedagógicos, que são fatores relacionados a metodologias de ensino. Nós não temos uma metodologia de ensino oficial, né? Verdade. Então, a gente vem trazendo abordagens diferentes. E aí existe uma máxima que também é muito perigosa e que nós, no universo da educação, no universo da intervenção e no universo familiar, nós temos que ter muito cuidado, que é: temos que esperar o tempo da criança. Temos que esperar o tempo para ele aprender. Não se espera um tempo sentado. Vai logo. Não se espera um tempo sem qualquer métrica. Quando a gente fala que nós temos que esperar o tempo de maturação, a gente está falando do processo de neurodesenvolvimento, que tem um padrão de desenvolvimento esperado para cada fase específica do indivíduo. Mas agindo. Por quê? Porque nós aprendemos mediante estratégias, recursos variados e interagindo no meio. Então, quando sua criança começa a apresentar certas dificuldades, está demorando a falar, existe ali um quantitativo de palavras que ela precisa falar até 2 anos de idade, isso não aconteceu, a gente vai procurar ajuda profissional. Por quê? Porque mesmo que seja um transtorno ou não, a gente já entra com a prevenção. Isso até que idade? A prevenção faz toda a diferença, certo? Até mais ou menos que idade? A gente tem os padrões para cada idade, né? As crianças até 2 anos de idade, elas têm um padrão específico de comunicação, quantitativo de palavras. Após isso, ela vai trazendo 2 palavras, 3 palavras para ir conectando, e assim ela vai seguindo o desenvolvimento dela para conectar com frases completas e conseguir se comunicar entre os pares, né? Porque a comunicação na família, ela vai fazendo de maneira muito natural, porque em casa eu não preciso me fazer entender. Você está com sua criança em casa, você sabe quando ela está com sede, talvez você não espere que ela peça água. Nossa, e você falando tudo isso, eu queria muito que você dissesse pra gente como é que a gente pode identificar esses sinais, como é que as mães também de primeira viagem, aquela mãe que tem um primeiro filho, aquela mãe que tem um primeiro filho e já teve o segundo, porque cada filho é de um jeito diferente. Sim. É sempre um filho é uma nova história, né? Sim. Mesmo que você tenha 5 filhos, cada um uma história diferente. E aí, como identificar os sinais? Essa questão dos filhos, né? Nós, como mesma família, a gente tem essa coisa, né, de achar, nossa, mas você foi criado no mesmo seio familiar, como que dá? 2 criaturas, 3 criaturas totalmente diferentes. É que nós somos uma mãe de cada vez, para cada filho e de acordo com a necessidade de cada filho. Então, é impossível criarmos os filhos iguais. Até os irmãos. Até a gente. Exatamente. A gente muda as fases. Olha, eu tive um filho 11 anos antes e 11 anos depois. É uma diferença. Muito. E hoje, por exemplo, se eu for ter um filho novamente, eu vou fazer tudo diferente. Eu considero que o que eu fiz anteriormente foi errado, o que eu estou fazendo está errado? Não, eu não considero. Mas hoje eu tenho um repertório diferente na hoje maternidade. Arrasa, não, minha filha. Não, hoje a gente tem essa noção, né, de que pode arrasar ou não, mas assim, os percalços da maternidade são iguais. Andréia, mas não tem nada melhor do que um bom conhecimento. Sim, uma bagagem, não só de informações, mas uma grande especialista. Ajuda para dar segurança. A gente chama a atenção de como a gente pode ajudar as nossas crianças, não só na escola, mas também dentro de casa. Dentro de casa, um ambiente organizado, diálogo, escuta, porque o acolhimento que eu quero do meu filho na escola, eu tenho que propiciar em casa.
Então, muitas vezes a problemática, ela aparece lá na escola, porque lá o indivíduo tem que recrutar as suas funções executivas básicas. Disciplina. Atenção, concentração, observação, tomadas de decisão, né? Então, ele ancora limites esse comportamento também, né? Porque ele vem de algum lugar. Por exemplo, as crianças que precisam de terapias, elas fazem todo esse processo na terapia, na clínica. E na escola, ela vai colocar para jogo, digamos assim, tudo que ela vem desenvolvendo nesse processo relacionado a desenvolver habilidades que ela precisa para conviver no mundo que ela interage, entende? Então, assim, quando a professora começar a falar alguma coisa sobre aspectos de desatenção, a criança não concentra direito, ela não consegue ficar um mínimo de tempo observando determinada coisa, porque a criança ela é curiosa. Uhum. Ela vai olhar um brinquedo e ela vai observar como aquele brinquedo funciona. Ela vai tecer ali uma relação com algo que seja comparativo para ela. Se ela não tem esse tempo mínimo de concentração, a gente precisa ajudá-la a desenvolver, porque um outro ponto que a gente não pode esquecer é que uma criança de 2 anos que não senta, não é porque ela está com dificuldade de concentrar, não. Ela tem 2 anos de idade e ela está aprendendo a viver no mundo, ela está desenvolvendo habilidades. Então, tem que ser um profissional muito responsável, muito criterioso. As famílias, elas devem escutar pessoas que pesquisam, que são referência, para que elas tenham confiança naquilo que elas estão investigando. Uma criança de 6 anos de idade, com muita dificuldade de leitura, vamos falar dos transtornos. Quais são os transtornos? Dislexia, que é a dificuldade, né, na relação entre o som e o código. Ortografia entra também, né? A criança com dislexia ela vai ter muita dificuldade nas competências leitoras e escritoras. Contudo, como nós temos um universo muito grande de crianças copistas, né, que aprendem primeiro a traçar as letras, uma criança disléxica pode escrever muito bem, porque ela está tirando de um outro papel, do quadro, de um outro contexto, né? É uma habilidade motora. Ela tira, mas ela não sabe o que é aquilo, ela não consegue entender a palavra, né? Disgrafia, que também entra no campo da ortografia, além da caligrafia, né? A descalculia, que é o raciocínio lógico-matemático na parte dos cálculos e outras coisas relacionadas, o transtorno do déficit de atenção. Então, assim, transtorno, vamos falar uma palavra que todo mundo vai entender, é crônico. O indivíduo vai conviver com aquilo ao longo da vida dele, e ao longo da vida dele ele vai buscando estratégias e melhorando a forma dele de aprender. A dificuldade de aprendizagem, mediante as estratégias, elas vão se esvaindo. Bom, depois que você falou tudo isso, o que nós podemos dizer para quem está em casa assistindo o nosso programa, o pai, a mãe, os professores, diretores, enfim, toda até a comunidade, toda a comunidade, toda a sociedade, toda a família, os cuidadores, é que acho que o principal papel está na família, está em quem está perto dessa criança. Sim. É ter consciência que não se brinca nem com a dificuldade e nem com o transtorno. Não se brinca e a prevenção, ela é muito benéfica. Uhum. Saindo o laudo, você fazer toda a parte clínica é indispensável. Não adianta passar 6 meses fazendo e depois achar que está tudo bem, porque 6 meses é um tempo mínimo para a gente começar a ver a habilidade aparecendo. Muito bom. Você acabou de dizer que quando você tem esse cuidado no início, provavelmente um adulto bem resolvido. Sim, um adulto funcional. Muito bom. Andréia Kiss, é sempre muito bom estar com você aqui. E eu queria só deixar bem claro para o público que está assistindo o nosso programa que se você quer saber mais, se você quer entender mais, se você quer seguir, se você quer buscar e verdadeiramente ficar a par, nós damos essa pincelada bem gostosa, diferente de tudo que você já viu, para que você vá no Instagram da Andréia Kiss e que você possa se aprofundar mais, porque nós queremos te ajudar, não é isso, Andréia? Sim, fiquem à vontade, andreakiss.neuroedu. É sempre muito bom estar com você aqui. Eu que agradeço.